Então vamos lá. Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Rodrigo. Vou dar continuidade aqui à disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 1, dado inicialmente para a turma do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Hoje a gente vai falar de grafos, é a continuação do assunto de estruturas de dados não lineares. Eu vou passar algumas representações de grafos, alguns conceitos matemáticos para vocês, e vamos falar sobre busca em largura e profundidade nesse tipo de estrutura. Bom, vamos começar então com uma introdução no tema. Gente, grafos são relacionamentos entre elementos de conjuntos, tá? Essa é a definição intuitiva de grafos. Tá, só que o que quer dizer isso? Olha, a gente consegue definir relações e representar matematicamente essas relações em qualquer tipo de elemento de qualquer tipo de conjunto, tá? Olha, para deixar isso claro, suponha o Napoleão Bonaparte e o Faustão, tá? Eu acredito que todo mundo aqui conhece essas duas figuras notáveis. A minha intenção é estabelecer um relacionamento entre elas, tá? Eu vou conectar esses dois indivíduos aqui por indivíduos intermediários, de forma que o relacionamento seja definido por apertos de mão, tá bom? Então, vamos começar. Napoleão foi tio e padrinho de Napoleão III, que nasceu em 1808. E esse batizado aconteceu em 1808, tá? Então, Napoleão encontrou presencialmente com o seu sobrinho em 1808. Temos aqui um relacionamento. Também encontrou presencialmente em 1855 a rainha da Inglaterra, tá? Napoleão III era imperador da França e encontrou em 1855 a rainha de um país que era parceiro comercial da França naquele momento, que era a conhecidíssima Rainha Vitória, tá? Rainha Vitória também era avó do rei Jorge VI, que nasceu em 1895, que é o pai da nossa conhecida e agora saudosa Rainha Elizabeth II, que nasceu em 1926. Acontece que a Rainha Elizabeth conheceu o jogador mais famoso de 1968, que era o agora também saudoso Rei Pelé. Tá? Ela, em 1968, veio trazer um troféu para ele aqui. Então, ambos se conheceram presencialmente. Tá? E em 1973, o Pelé deu uma entrevista para um jornalista que estava começando na carreira dele, um jornalista esportivo, que era de fato o Fausto Silva, tá? Ou o nosso conhecido Faustão. Sendo assim, eu já consegui relacionar esses dois indivíduos e destaco aqui que eles estão separados a exatos 5 apertos de mão presenciais. Tá certo? Tá, beleza, mas o que você quer dizer com isso? Gente, essa modelagem que eu fiz aqui desse relacionamento é um grafo, ok? Isso aqui é um grafo. Essa entidade de relacionamentos aqui é justamente a estrutura matemática computacional que a gente conhece como grafo, ok? E assim, com um aperfeiçoamento bem simplificado dessa ideia intuitiva da modelagem do grafo, a gente consegue modelar relacionamentos muito mais complexos, por exemplo, o funcionamento de redes sociais, ok? E a gente consegue fazer aplicações em detecção de rumores, detecção de fake news, detecção de bullying ou cyberbullying em redes sociais, ou ainda detecção de bots em redes sociais, tá? E assim, de modo geral, grafos têm muita aplicação e uma gama muito grande de problemas, tá? Especificamente, eu já trabalhei com a modelagem de grafos, principalmente em problemas relacionados à otimização da produção, tá? Dos mais famosos, por exemplo, seria o problema do caixeiro viajante. Mas também a gente tem aplicações em redes de computadores para definição de logística de redes, de direção autônoma, entre outros, tá? Até análise de séries temporais de indivíduos que tiveram AVC, a gente consegue utilizar grafos, tá? Eu mesmo já trabalhei num tema desses. Então, para a gente deixar bem claro sobre o que a gente está falando, eu preciso definir matematicamente algumas considerações com respeito a grafos, ok? E é isso que a gente vai fazer agora, começando pelo grafo, tá? Então, eu já vou definir aqui. Um grafo, gente, vai ser uma dupla de conjuntos V e E, de forma que o E esteja dentro do produto de V com V, tá? A nomenclatura, como nomenclatura, a gente diz que G é um grafo,
tá? Essa dupla aqui vai ser um grafo. V vai ser o conjunto de vértices e E vai ser o conjunto de arestas do grafo, tá bom? Os vértices vão ser os elementos que eu vou querer relacionar, tá? Então, que nem no nosso exemplo lá, era o Napoleão, era o Faustão. As arestas são os relacionamentos, né? Então, no caso do exemplo lá, eram os apertos de mão. Tudo bem? E como notação, a gente usa que G é igual a dupla V e E, tá? Em algumas literaturas mais antigas, a gente não tem esse igual, mas eu vou manter porque as literaturas atuais, a maioria delas usa com esse igual aqui, tá bom? E também, eu já vou deixar claro aqui que a gente vai considerar grafos finitos, ok? Porque na literatura existem grafos infinitos, mas aqui a gente vai considerar grafos que tenham somente n vértices e somente m relacionamentos entre esses vértices, tá? Somente m arestas. Como representação gráfica de um grafo, a gente costuma utilizar pontos, figuras, fotografias ou pinturas, né, como a gente acabou de usar, para os vértices, e segmentos de retas para representar os relacionamentos ou as arestas. Tudo bem? Aqui a gente vê que muitas variações existem, que nem o gráfico do começo da aula, a gente usou até pintura para representar os vértices. Então a gente percebe que que a gente tem aqui uma grande variação e uma grande versatilidade de representação para esse tipo de estrutura de dados, ok? Então essa estrutura de dados representa muita coisa. Então tá bom. Olha, vamos fazer o seguinte então. Deixa eu exemplificar aqui para vocês como que a gente vai representar um grafo de forma geral. Vamos pegar aqui um grafo G, um conjunto de vértices V e aresta Z, tal que o conjunto de vértices seja dado por 4 vértices, o V1, o V2, o V3 e o V4, que eu estou representando por esses círculos aqui. E o conjunto de arestas vai ser E, que tem a aresta V1, V2, que conectou antes da hora aqui, vai ter a V1 e V3, vai ter a V2 e a V4, e vai ter a V3 e a V4. Tá certo? E agora a gente também precisa destacar o conceito de direção em um grafo, tá? Que isso quer dizer o seguinte, aqui as arestas vão ter sentido, tá? Vão ter direção. Como que eu deixo isso claro? Olha, se as arestas do meu grafo, a aresta que conecta o vértice U e V, representar o mesmo relacionamento da aresta que conecta o vértice V e U, então eu vou falar que esse grafo não é dirigido, porque as arestas não têm ordem, são pares não ordenados, tá? Agora, se as arestas U e V representam uma relação e a V e U representa outra, eu vou falar que esses pares têm ordem, são pares ordenados. Então, o G é um grafo dirigido. E nesse caso, a gente representa o grafo, ainda considerando pontos ou figuras geométricas para os vértices, só que as arestas agora elas vão ser representadas por setas, ok? Porque elas vão precisar ter direção, tá? Vai fazer diferença eu sair do vértice V e ir para o U, de eu sair do vértice U e ir para o V, tá bom? Como exemplo, vamos supor também um grafo bem parecido com o do exemplo anterior. O V e E, que ainda tem 4 vértices, V1, V2, V3 e V4, mas que agora as arestas, por exemplo, a V1 e V2, é de V1 para V2, tá? Ela tem um sentido, ela virou uma setinha, tá vendo? Eu não posso mais sair de V2 e vir para V1. Eu só tenho de V1 para V2, tá? Agora, a V1 e V3, reparem que também não é V3 e V1, a V2 e V4 e a V3 e V4, tá? A gente tem um sentido aqui. E a gente percebe que o grafo do Napoleão lá no começo da aula era um grafo dirigido, né? Porque saía do Napoleão, passava para o Napoleão III até chegar no Faustão, né? Então era um grafo dirigido aquilo lá. Agora, vamos falar sobre caminhos, que é uma estrutura muito comum, muito utilizada em grafos. Um caminho, a gente vai falar que seja G um grafo direcionado ou não, tá? Não tem problema. Com N vértices, a gente vai considerar a sequência S, definida pelos vértices VI1, VI2, VIK, até VIK. Eu coloquei esse I1, I2 e IK simplesmente para falar que esse I1, I2 e IK definem um conjunto de índices, tá? Eu não sei quais são esses vértices. Então, só porque eu não quis colocar aqui quais são os índices, tipo 1, 2, 3, eu coloquei de forma genérica, VI1, VI2, VIK. Tá bom?
Ela vai ser uma sequência finita, tá? Então esse K precisa ser um número finito, beleza? Não pode ser infinito, de forma que a aresta de VIJ para VIJ mais um, ou seja, de dois vértices consecutivos dessa sequência aqui, exista no conjunto de arestas do grafo, tá bom? Então eu vou falar que a sequência S é um caminho em G, ok? Essa é a definição. E no caso de eu ter que o primeiro vértice é igual ao último, e todos os demais interiores à sequência são distintos, não tem repetição, então eu vou falar que S é um caminho fechado ou um ciclo em G. Porque essa sequência ela vai começar e vai terminar no mesmo vértice e não vai ter nenhuma repetição aqui dentro. E ainda, no caso de G ser um grafo dirigido, eu vou utilizar a nomenclatura de cadeia para os seus caminhos. Tá bom? Então vamos ver o exemplo 3 aqui, esse grafo azul, e eu tenho a sequência S que começa em A, vai para D, vai para C, vai para G, e aí vai para H. Tá? Então, A, D, C, G e H. Tudo bem? Esse daqui seria um caminho, se esse conjunto de vértices e arestas amarelos seria um caminho, formaria um caminho sobre o grafo azul aqui. Tá certo? Nesse outro exemplo, eu tenho o caminho S, que começa em I, vai para J, vai para K, vai para H e volta para o I. Tá? Então, ele começa e termina no mesmo vértice e não tem nenhuma repetição de vértices aqui dentro, formando uma sequência, né, um caminho que é fechado. É o que a gente chama de caminho fechado. Tudo bem? Porque ele começa e termina no mesmo lugar, sem repetições. Tá? Então, esse é um caminho fechado ou um ciclo. Tá bom? Vamos lá, então, para o sentido de conexidade. Eu vou definir conexidade aqui de duas formas, tá? Separando do termo dos grafos dirigidos e dos grafos não dirigidos, tá? Vamos considerar G como sendo um grafo não dirigido. A gente vai falar que G é conexo sempre que a gente tiver um caminho em quaisquer dois pares de vértices, tá? Em quaisquer dois vértices, a gente vai ter um caminho entre eles. A gente vai conseguir achar um conjunto de aresta que conecta os dois. Ok? E se o grafo não for conexo, a gente vai chamar ele de desconexo. Tá certo? Ah, e também, se o conjunto de vértices tiver um vértice só, então, por definição, o grafo já é conexo. Nem faz diferença o conjunto de arestas. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente tem dois grafos, né? O grafo G1, ele é claramente conexo. Por quê? Porque sempre que eu pegar quaisquer dois vértices aqui, eu vou conseguir montar um caminho entre eles. Por exemplo, vamos pegar os dois mais afastados aqui, o C e o D. Tem um caminho que conecta C com D? Tem, né? Sai do C, vai para o B, vai para o A e vai para o D. Tá? Então, eu tenho um caminho entre C e D. E, obviamente, em quaisquer dois vértices que eu pegar aqui, eu vou ter um caminho. Nesse caso, a gente fala que o G1 é conexo. No caso de G2, a gente já não tem essa conexidade, né? Porque, por exemplo, qualquer um dos vértices aqui desse grafo, dessa parte mais exterior do grafo, né, desses vértices mais exteriores, não conseguem conectar com os vértices interiores, né? Eu não tenho um caminho que liga, por exemplo, o A com o E, né? Não existe nenhum caminho que eu faça aqui que eu saia de A e chegue em B. Nesse caso, eu falo que o G2 não é conexo, tá bom? E no caso de conexidade dirigida, eu tenho o seguinte: seja G igual a V um grafo direcionado, então aqui as arestas têm direção, eu vou falar que o grafo é fracamente conexo se existir uma cadeia entre todos os pares de vértice, se a gente não considerar essa orientação. Ou seja, eu tenho um grafo dirigido. Se eu desconsiderar a orientação das suas arestas e fingir que esse grafo não é dirigido, e ele for conexo, então eu falo que ele é fracamente conexo. Tá? E eu falo que ele é fortemente conexo se tiver uma cadeia entre todos os pares de vértices de V, considerando a direção também das arestas, tá? E por fim, se o grafo não for nem fraca nem fortemente conexo, ele é desconexo, tá bom? Então vamos ver aqui. G1 vai ser
esse grafo aqui, né? E a gente já percebe que ele, se a gente for levar em consideração o sentido das arestas, ele não é fortemente conexo, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar o A e o B, eu tenho um caminho que sai de A e chega em B. Mas, por exemplo, eu não tenho um caminho que sai de B e chega em A, né? Porque se eu for levar em consideração o sentido da aresta, ele só sai de A e chega em B. Não tem como eu sair de B e chegar em A, tá? Então, eu já tenho um problema aqui. Só que se eu desconsiderar o sentido das arestas, a gente já viu que esse grafo aqui é o do exemplo passado, ele é conexo, tá? Então, se eu não considerar o sentido, ele é conexo. Sendo assim, ele é fracamente conexo. Já G2, eu já adianto para vocês que ele vai ser fortemente conexo, porque quaisquer dois pares de vértices aqui que eu pegar, eu vou encontrar um caminho de um para o outro, tá? Por exemplo, eu consigo achar um caminho que sai de A e chega em E? Vamos ver, eu saio de A, chego em B, chego em C, chego em G, chego em H, chego em E. Consegui. Tá? Então peguei os dois mais distantes possíveis aqui e consegui chegar. Ele chegava em F? Chegava, ó, só sair do E e vir pro F. Beleza? E se eu saísse do D? Também, ó, sai do D, vai pro C, vai pro G, pro H e pro E. Entendeu? Então, dá para a gente perceber facilmente aqui que a cada dois vértices que eu pegar, eu consigo montar uma cadeia de um para o outro. Nesse caso, o G2 é fortemente conexo. Ok? Então vamos lá. Vamos então para a definição 7, que estabelece para a gente o que é um grafo ponderado ou um grafo com pesos. Um grafo ponderado vai ser agora uma tripla, tá? Uma tupla de três elementos, que vai ser o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e uma função que atribui valores às arestas. Tá? Então, essa função W, a gente chama ela de função de ponderação ou função de pesos, e ela é definida sobre o conjunto de arestas e tem imagem num corpo numérico, que geralmente é o conjunto dos números reais. Tá bom? Eu coloquei K aqui para a gente deixar a coisa generalizada. Beleza? Mas no fim das contas, um grafo ponderado é um grafo que tem peso nas arestas, que tem valores numéricos nas arestas. Tá bom? Como que a gente representa isso? Vamos supor que esse grafo G é um grafo que tem quatro vértices em um determinado conjunto de arestas aqui, ele é dirigido, e cada uma das arestas dele tem pesos. E esses pesos são definidos justamente por uma função W, que sai do conjunto de arestas e chega nos reais. E ele atribui para cada uma das arestas um valor numérico. Por exemplo, para a aresta que sai de A e chega em A, ele atribui o valor 2,5. Então, tem 2,5 aqui em cima da aresta. Para a aresta que sai de A e chega em D, ele atribui o valor 20. Então, a aresta que sai de A e chega em D tem valor 20. E assim por diante, tá? Em algumas literaturas, a gente vai ver que essa função ela é retratada como um conjunto, que é simplesmente a imagem dela, tá? Então, a gente vai ter o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e um conjunto numérico associado a essas arestas aqui. Mas aqui na nossa disciplina, a gente vai levar em consideração a função, que vai facilitar aqui a nossa representação. Tá bom? Então, agora vamos falar sobre as representações computacionais que um grafo pode ter. Gente, a ideia é que a representação, a definição dos elementos matemáticos, a representação gráfica que a gente fez até agora, é para a gente trabalhar intuitivo e matematicamente com o grafo, tá? Para a gente desenvolver as nossas técnicas aqui de forma analítica, ok? Mas assim, a gente não vai colocar um desenho no computador, tá? Sendo assim, a gente precisa tornar factível a manipulação computacional da coisa, tá? Da estrutura. E a gente vai fazer isso através do uso de matrizes, de vetores, tá? A gente vai representar o gráfico como uma matriz, como um vetor, como listas, tudo bem? Ou ainda com o conceito de programação orientada a objeto. Eu até deixo aqui a indicação, já que a gente vem usando bastante Python na nossa disciplina aqui, para representar as estruturas de dados comentadas, que no caso de grafos, a gente tem o Network X, tá? Que eu deixei indicado aí na lista de exercícios. A gente pode falar um pouquinho mais depois. Então vamos lá. A primeira ideia de representar computacionalmente um grafo é com o conceito de matriz de adjacência. Então vamos supor G igual a VE, um grafo com N vértices, e a gente vai definir a sua matriz de adjacência como sendo uma matriz A, cujas coordenadas A e J são definidas como 1, no caso de existir uma aresta de VI para VJ, e 0 no caso contrário. Ok?
Então vamos dar uma olhada aqui. Como que eu construo a matriz de adjacência desse grafo azul aqui? Olha, eu gosto muito de utilizar o conceito de fazer o seguinte: eu disponho os vértices verticalmente aqui, A, B, C, D, e horizontalmente aqui em cima, A, B, C, D, para representar, respectivamente, as linhas e as colunas dessa matriz de adjacência, e uso a intuição de sai de e chega em, tá? Então, por exemplo, existe uma aresta que sai de A e chega em A? Tem uma aresta aqui que sai de A e chega em A? Não tem. Então eu venho aqui na matriz de adjacência e coloco zero. Agora, existe uma aresta que sai de A e chega em B? Existe, tá? Olha ela aqui. Então eu venho aqui e coloco 1. Existe uma aresta que sai de A e chega em C? Não tem. Então coloco zero. E assim por diante, tá? E assim vai. Desse jeito eu preencho aqui e confecciono a minha matriz de adjacência. E eu vou deixar indicado o seguinte aqui, gente. Se vocês repararem, quando a gente tem um grafo que não é dirigido, então tanto vai fazer a aresta que sai de A e chega em B, quanto a aresta que sai de B e chega em A, tá? Então, os valores que vão ter aqui na parte superior, eles vão se refletir na parte inferior. A diagonal vai servir como um espelho nesse caso aqui, tá? Então, a gente não precisaria dos n ao quadrado termos dessa matriz para representar o grafo, tá? Sendo n o tamanho o número de vértices do grafo. A gente poderia, por exemplo, pegar só a metade superior aqui da matriz, só o triângulo superior da matriz para representar, porque o de baixo ia ser igual, ia ser informação redundante, ok? O que a gente vai ver que não acontece com grafos que são dirigidos, que é esse nosso exemplo de agora. Então, vamos supor esse grafo dirigido aqui, ele tem as setinhas, então ele é dirigido, e a gente vai usar, gente, o mesmo conceito para montar a matriz de adjacência. A ideia de sai de e chega em. Então, existe uma aresta que sai de A e chega em A? Não tem, não. Então, é zero. Existe uma aresta que sai de A e chega em B? Tem, olha ela aqui. Então, é 1. Existe uma aresta que sai de A e chega em C? Não tem, então é zero. E uma que sai de A e chega em D? Aí existe, é 1. E aí vocês reparem que não existe uma aresta que sai de B e chega em A, tá? Então aqui vai vir zero, diferente daqui, que aqui era 1, tá? Que sai de A e chega em B tem, mas que sai de B e chega em A não tem, tá bom? Então essa aresta aqui, ela não tem aquela propriedade de ser simétrica. Então, se o grafo não for dirigido, a gente vai precisar da matriz inteira para representá-lo, tá bom? E no caso de grafos dirigidos, em vez de a gente usar a matriz de adjacência, a gente usa o que a gente chama de matriz de pesos, ou matriz ponderada, ou ainda matriz de ponderação do grafo, tá? Então, vamos supor que a gente tem um grafo ponderado com n vértices, a gente define como sendo a matriz de peso desse grafo a matriz de adjacência ponderada pela função de ponderação, tá? Então vai ser uma W igual com coordenadas W e J tais que W e J vai ser o peso da aresta de VI para VJ, se ela existir, ou zero no caso contrário, tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente vê o seguinte, eu já até montei a matriz, tá? Então vai ser assim, existe uma aresta que sai de A e chega em B? Não tem, então eu ponho zero. Existe uma que sai de A e chega em C? Não. Então eu coloco zero também. Uma que sai de A e chega em D? Não tem. Põe o zero. E uma que sai de A e chega em E? Essa tem. E pesa 20. Então eu venho aqui e coloco 20 nela. Tá bom? Em vez de colocar 1, eu ponho o peso daquela aresta. Tudo bem? No caso do B, tem uma aresta que sai de B e chega em A? Tem e pesa 5. E o 5 aqui. Tem uma que sai de B e chega em B? Não tem. Então põe o zero. Tem uma que sai de B e chega em C? Tem, pesa 2,7. Então, eu venho aqui e ponho 2,7. E assim vai, tá? Essa é a ideia de matriz de ponderação de grafos, ou matriz de pesos de grafo. E por último, a última representação que a gente vai conversar aqui vai ser a lista de adjacência de um grafo, tá? Então, vamos considerar G como sendo VE, um grafo que tem N vértices, e a gente vai definir o conceito de adjacência de vértice, que é o seguinte: dados dois vértices U e V, no conjunto de vértices do grafo, a gente vai falar que U é adjacente a V se tiver uma aresta que sai de V e chega em 1, tá?
Então, todos os vértices nos quais V aponta, tá? Esse vértice vai ser adjacente ao vértice V, tá? Então, são todos os vértices que um vértice aponta, tudo bem? Ou todos os vértices que conectam com esse vértice, no caso do grafo não ser dirigido, beleza? E agora, a gente vai definir o seguinte: considera uma função sigma definida sobre o conjunto de vértices e que chega no conjunto das partes do conjunto de vértices. A gente vai considerar o seguinte: a imagem dessa função sobre um vértice V vai ser o conjunto U, tal que U é justamente o conjunto de todos os vértices adjacentes desse V, tá? A essa função sigma, a gente dá o nome de função de adjacência dos vértices de G, tá? E a imagem dessa função sobre todos os vértices do grafo é a nossa lista de adjacência, tá? Então, os vértices adjacentes a V1, seguidos dos vértices adjacentes a V2, até os vértices adjacentes de Vn, um seguido do outro, vai ser a minha lista de adjacência do grafo. Tá certo? Então, por exemplo, vamos pegar esse grafo aqui com 4 vértices, o ABCD. Qual que é a lista de adjacência desse grafo? Olha, com respeito a A, quais são os vértices adjacentes a A? São os vértices que conectam com A, tá? O grafo ele nem é dirigido, então são simplesmente os vértices que conectam com A. Quem conecta com A? O B e o C. Então, B e C. Quem conecta com B? O A e o D. Então, A e D. Quem conecta com C? É o A e o D. Então, A e D. E quem conecta com D é o C e o B. Então, eu tenho aqui todos os adjacentes de cada vértice. Como que eu vou representar esse gráfico? Vou representar com os adjacentes do A, os adjacentes do B, os adjacentes do C e os adjacentes do D. Tá certo? E no caso de grafos dirigidos? Olha, aqui no caso, os adjacentes de um vértice vão ser os vértices que ele aponta. Tudo bem? Então, para calcular a lista de adjacências, a gente vai fazer o seguinte: quem são os adjacentes do A? São os vértices que ele aponta. O A está apontando para quem? Está apontando para o B e está apontando para o C. Então, é o B e o C. Quem são os adjacentes do B? São os vértices que ele aponta. Ele está apontando só para o D. Então, vai ser só o D. Quem são os adjacentes do C? Vai ser o D também. Tá? E quem são os adjacentes do D? Para quem que o D aponta? O D não aponta para ninguém. Então, o D nem tem adjacente, é vazio. Ok? Sendo assim, qual que é a lista de adjacência? Vai ser BC, que são os adjacentes do A, D, que são os adjacentes do B, D, que são os adjacentes do C, e ninguém, que são os adjacentes do D. Tá bom? A gente vai ver na literatura que, em algumas situações, a gente representa essa lista de adjacência como sendo uma estrutura computacional do tipo lista, em vez de ser um conjunto, tá? A gente não vai achar, às vezes, uma definição tão formal, matemática, desse jeito aqui, mas se a gente pegar uma literatura mais formal, mais matemática, a gente vai ver a definição por conjunto de adjacência. Tá certo? E agora, vamos falar sobre busca nessa estrutura de dados não linear. Vamos começar pela técnica de busca em grafos dada por largura. O que eu quero dizer por busca em grafos? A gente já tratou de busca em lista, em fila, em pilha, e em árvore, e agora a gente vai tratar de busca em grafo, tá? É o mesmo esquema. É o esquema da gente fazer uma avaliação sistemática em todos os elementos dessa estrutura de dados, tá bom? Então a gente vai ter que passar elemento por elemento, analisando o seu conteúdo, tudo bem? E a estratégia de varredura é o que vai definir essa busca, tá bom? Então, assim, a gente vai ter como norte a conferência de valores existentes em determinado vértice do grafo, tá bom? Uma visão, então, é o seguinte: dado um grafo, por exemplo, existe algum vértice verde nesse grafo aí? Então, a gente teria que estabelecer uma estratégia de busca para ficar verificando os vértices desse grafo, até ver se a gente encontra um que é verde, tá? Uma ideia alternativa seria, por exemplo,
Se te lançarem num labirinto, jogarem dentro de um labirinto, será que você consegue montar uma estratégia otimizada para escapar desse labirinto, de forma que você confira, que você gaste o menor montante possível de sola de sapato? Você vai gastar o menor tempo possível, tá? Sem ficar fazendo redundância? Essa é a ideia. E é a mesmíssima ideia, tá? Porque, por exemplo, se a gente considerar que os cantos desse labirinto são vértices e os corredores são arestas, a gente já tem um grafo aqui, né? E é exatamente o mesmo grafo do slide anterior, tá? É a gente detectar qual que é o vértice que está segurando o valor saída. Tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar definir aqui. Vou apresentar para vocês dois métodos, né? Dois sistemas otimizados que não vão, que vão evitar a gente ficar fazendo verificação desnecessária. E os dois vão ser dados na ordem do número de vértices somado com o número de arestas, tá? Então não vai ter como a gente escapar muito desse número de verificações aqui, ou desse valor escalado, tá? Vamos começar então pela busca em largura. Busca em largura é eu ter em mente que eu vou fazer a varredura levando em consideração a vizinhança do vértice em primeiro lugar, tá? Por isso que chama Breadth First Search, tá? Busca pela largura primeiro, ok? Ou pela vizinhança primeiro. Depois eu vou ver descendência, depois eu vou ver outra coisa. Primeiro eu quero ver a largura, a vizinhança dos vértices. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu quero fazer uma vizinhança por largura. Então, eu vou considerar a vizinhança na hora que eu vou fazer minha varredura. Primeiro de qualquer coisa. Principalmente antes de considerar a descendência do vértice. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu quiser ver aqui se tem algum vértice verde no grafo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir aqui um vértice que eu vou chamar vértice raiz, tá? Vou chamar ele de ρ. Então, eu vou definir aqui esse vértice que eu apontei laranja aqui, vai ser o meu vértice raiz. Eu quero analisar primeiro quais são os vizinhos, qual é o conteúdo dos vizinhos do meu ρ. Então, eu vou analisar a vizinhança do ρ, que vai ser esses dois vértices aqui. Então, eu vou lá e vasculho a vizinhança inteira. O primeiro vértice da vizinhança, o segundo vértice da vizinhança. A hora que eu acabar esses dois vértices aí eu vou ver os filhos desses vértices, tá? Os próximos vértices. Aí eu vou descer o nível no gráfico, que vai ser justamente a vizinhança da vizinhança dos vértices do meu vértice raiz que eu vou analisar. Então, eu vou nos vértices da vizinhança e confiro o valor que está nos dois, aqui no exemplo, antes de passar para frente. Ok? E passar para frente é justamente analisar a vizinhança da vizinhança da vizinhança do vértice raiz, que vai ser justamente o meu vértice verde, que na hora que eu for conferir, eu vou ver que a minha busca acabou. Tá? E assim, tem como a gente definir um algoritmo que faz justamente essa varredura com a partir do controle de uma estrutura do tipo fila. A gente faz o seguinte: a gente pega um grafo de entrada, define aleatoriamente um vértice raiz, tá? A gente vai sortear um vértice lá, vai definir ele como raiz. A gente vai iniciar uma estrutura do tipo fila, que é a estrutura que vai controlar esse nível mais horizontal da coisa, antes de considerar o vertical, e a gente vai inicializar uma estrutura que contabiliza os nós que a gente já visitou, que a gente já considerou. Vocês vão ver que é muito comum na literatura a gente colorir os vértices de acordo com essas estruturas. A gente usa a cor cinza para representar os vértices que estão sendo considerados na fila, e a gente colore de cor preta os vértices que já foram visitados, que a gente já considerou. Ok? E aí, a gente vai ter duas estruturas em loop para fazer as análises. Uma que vai controlar se a gente já visitou todos os vértices, tá? Então, assim, enquanto a gente não visitar, enquanto todos os vértices visitados não for do mesmo tamanho do tanto de vértice do grafo, continua. E aí a ideia vai ser o seguinte: a gente vai tomar um vértice em evidência, que vai ser o que está há mais tempo na fila, tá? Isso aqui já que é uma fila, eu vou dar um remove ou um pop, né? Que é o termo que a gente andou utilizando aí. A gente vai remover o elemento que está há mais tempo na fila e vai deixar ele em evidência. E aí a gente vai visitar esse elemento em evidência, que vai ser colocando ele no conjunto dos vértices já visitados. Tá bom? E para cada vértice
que a gente vai visitar, visitar consiste em justamente analisar a sua vizinhança inteira, tá bom? Analisar a vizinhança inteira é fazer o seguinte: se eu já não visitei esse vértice, se eu já não considerei ele, e eu ainda não coloquei ele na fila para considerar, então coloque ele na fila. Porque uma hora ele vai ser removido dessa fila aqui, tá? E vai ser incluído no conjunto dos visitados. Então, essa é a ideia. Dois loops. Um para analisar todos os vértices, para garantir que a gente vai analisar todos os vértices, e outro para analisar a vizinhança de cada vértice. Tá certo? Controlando a ordem de visitação por uma fila. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? A gente vai. Que agora eu vou escrever um pouquinho. A ideia é o seguinte, então: a gente tem 3 termos para analisar. O primeiro vai ser a fila, ok? Então, vai ser a estrutura do tipo fila. O segundo vai ser o vértice em evidência V. O terceiro vai ser o conjunto dos visitados, tá? Então, assim, são esses os 3 valores principais que a gente tem naquele algoritmo. Então, vamos lá. Como que a gente começa o algoritmo? A gente define aleatoriamente um vértice raiz, que eu defini como sendo o A, tá? Só para facilitar as coisas aqui. Quando eu defino o vértice raiz, a primeira coisa que eu faço é enfileirar ele, tá? Então eu coloquei ele na fila. Bom, a hora que eu vou entrar no loop, eu faço o seguinte: eu ainda não visitei todo mundo, então eu preciso desenfileirar alguém da fila, que vai ser o cara que está lá há mais tempo, que vai ser o A, porque só tem ele. Então, desenfileirar é colocá-lo em evidência e visitá-lo, ok? Então, eu vou visitar o A. Vou pintar ele de preto. Visitar o A é justamente considerar a sua vizinhança, tá? Então, eu vou considerar o B, o C e o D. E considerar eles é o seguinte: eles não estavam nem enfileirados, nem foram visitados. Então, eu vou colocar eles na fila, ok? Eu coloquei o B, depois o C, depois o D. Então, vai ser na ordem inversa aqui, né? O B entrou primeiro, depois veio o C, depois veio o D. Beleza? Então, analisei a vizinhança, vou voltar para o loop. Não visitei todo mundo ainda. Quem está mais tempo na fila? Olha, quem está mais tempo na fila aqui é o B, tá? Então, eu vou desenfileirar ele e vou colocar ele em evidência. Colocar ele em evidência e já vou visitá-lo, tá? Então, eu tenho aqui o A e o B. Vamos visitar o B. Visitar o B é considerar a vizinhança dele, né? A vizinhança do B é o seguinte: é o A, que já foi visitado, e é o E. O E não foi nem visitado, nem está empilhado. Então, o E eu vou empilhar. Então, eu vou colocar ele na pilha. Então, ele entra aqui na parte mais recente da pilha. Então, atrás do D. Então, a gente tem esse. Da pilha não, né? Da fila. Eu vou enfileirar o E e ele entra aqui no final da fila. Beleza. Acabou? Não. Eu acabei de fazer a varredura na vizinhança do B, vou ter que começar de novo, porque eu nunca não visitei todo mundo ainda. Quem está mais tempo na fila? É o C. Então, ele é desenfileirado e posto em evidência. E já entra no conjunto dos visitados. Uma vez que ele foi visitado, eu preciso analisar a vizinhança dele. A vizinhança dele é o seguinte: vai ser o E, mas o E já está enfileirado, então eu nem dou bola. E vai ser o F. O F não está nem enfileirado nem visitado. Então eu preciso enfileirar. Vamos enfileirar o F. Então vai lá. O F vai entrar no fim da fila. E pronto. E agora, o que eu faço? Vou ver, eu vou voltar o loop. Não visitei todo mundo ainda. O D está lá há mais tempo. Então eu vou dar um pop nele e ele vai entrar em evidência. Entrou em evidência, ele entra também no conjunto dos visitados. Então vamos visitar o D. Só que a vizinhança do D é o seguinte: é o A, que já foi visitado, e é o F, que já está enfileirado. Então, eu não preciso fazer nada, né? Sendo assim, a fila vai ser atualizada para F e E apenas. E o indivíduo que está há mais tempo na fila é justamente o E, que é quem eu vou botar em evidência e que é quem eu vou visitar agora. Bom, a visitação no E é o seguinte: vamos analisar a vizinhança. A vizinhança do E é o B e é o C, ambos já visitados. Então, eu nem faço nada. Sendo assim, a fila só fica com o F. E a gente já vai voltar no loop, porque não visitamos todo mundo ainda, ele já vai ser posto em evidência. E
também já vai ser visitado. Vamos visitar o F, então. O F tem dois vizinhos. Tem o D, que ele já foi visitado, então não vou dar bola. E tem o G. O G não foi visitado nem enfileirado. Então ele entra na fila, tá? Pronto. Tá enfileirado. E agora, posso parar? Não, porque eu ainda não visitei todo mundo, né? Falta gente para ser visitado. Então, vamos voltar para analisar a fila. A fila vai ter apenas o G. Então, é ele que vai ser removido aqui. Posto em evidência e, consequentemente, vai ser ele que vai ser visitado. Tá certo? Então, vamos visitar o G. O G, a vizinhança do G é só o F que já foi visitado. Tá? E agora eu paro? Sim, porque eu já visitei todo mundo aqui. Tá? Então, os meus visitados já está do tamanho do conjunto de vértices do grafo. Tudo bem? E a ordem de visitação acabou sendo A, B, C, D, E, F, G. Tá? Do jeitinho que está aqui no slide. Então vamos lá. O último tópico aqui, então, vai tratar da estratégia, ainda da estratégia de busca, só que agora por profundidade. A ideia vai ser a mesma, que vai consistir num sistema de verificação otimizado, tá? A gente não vai fazer nenhuma verificação desnecessária, mas também vai ter a mesma complexidade, né? Que vai ser a ordem, na ordem do número de vértices com o número de arestas, tá? A gente não vai conseguir escapar disso aqui, não. Só que agora a gente vai fazer a busca em profundidade, ou seja, primeiro de tudo a gente vai analisar a descendência do vértice, antes de qualquer coisa, ok? Por isso que chama Depth First Search, tá? Então, primeiro de tudo, a profundidade, ou a descendência, tá? Então, vamos supor que a gente tem aquele mesmo grafo do exemplo anterior. O que seria fazer a varredura por profundidade antes da varredura por vizinhança? Para a gente ver, por exemplo, se tem algum vértice verde no gráfico. Bom, a gente ainda vai ter que definir um vértice raiz, que eu vou chamar de ρ. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o filho de ρ, tá? Eu poderia pegar qualquer um dos dois lados. Eu vou pegar o desse daqui só para a gente fazer o exemplo. Então, eu pego o filho de ρ e analiso. Já analiso ele. Analisar ele é justamente ver a vizinhança dele. Então, eu vou ver o filho do filho de ρ, que vai ser o neto de ρ. E já analiso ele também. Analisar ele é justamente considerar a vizinhança dele. Então, eu vou considerar o bisneto de ρ, que é o filho do filho do filho de ρ. Que aí sim vai ser justamente o vértice verde, tá? Então, essa vai ser a estratégia que a gente vai levar em consideração. Que vai ser, se a gente for tratar em termos algorítmicos, exatamente o mesmo algoritmo da busca de grafos por largura, só que em vez da gente usar uma fila, a gente vai usar uma pilha, ok? Vocês viram que a ideia ali é justamente a gente considerar o vértice primeiro de analisar de analisar os vértices da sua vizinhança. Então, essa consideração vai ser justamente da gente analisar o vértice que foi considerado por último, tá? Que é o mais recente. E para fazer esse controle é justamente com a pilha. Aqui também a gente vai colorir de cinza os elementos dessa estrutura e de preto os vértices que a gente já visitou. Ok? E aqui, só para adiantar, eu coloquei uma animação, não vou escrever na lousa, não. Então é o seguinte, mas assim, a gente ainda vai ter a pilha, o vértice em evidência e o conjunto de visitados. Vamos definir aqui um vértice raiz A, que vai ser empilhado, e uma vez que ele for empilhado, ele vai ser posto em evidência e vai ser visitado. Ser visitado é a gente considerar a vizinhança dele, que vai ser o B, o C e o D. Então a gente vai empilhar o B, o C e o D. Tudo bem? Então vai ficar aqui de baixo para cima desse jeito. Quem que é o... Acabou? Não, a gente ainda precisa visitar muita gente. Então, quem que é o termo que está no topo da pilha? É o D. É ele que vai ser posto em evidência e é ele que vai ser visitado. E agora a gente vai considerar a vizinhança dele. A vizinhança do D é o A e o F. Só que o A já foi visitado. Mas o F não foi nem visitado nem empilhado. Então, a gente empilha o F. E a pilha vai ser atualizada para essa estrutura aqui. E o F foi o último a entrar na pilha. Então, ele vai ser o primeiro a ser considerado e vai ser o primeiro a ser visitado. Tá? Então, vamos visitar o F. Quem que é a vizinhança do F? É o C e o G. Só que o C já está empilhado. Então, a gente precisa só empilhar o G. Sendo assim, a estrutura pilha vai ser atualizada para G, C e B. E a gente não pode parar, porque ainda não foi visitado todo mundo. Então, a gente vai ter que analisar quem que é o indivíduo que está no topo da pilha, que é o G,
vai ser posto em evidência e que vai ser visitado. Então vamos visitar o G. O G tem só o F de vizinho, né? Que já foi inclusive visitado. Sendo assim, a pilha vai ser atualizada para C e B e a gente ainda precisa analisá-la porque nem todo mundo foi visitado. Quem que é o indivíduo que está mais tempo na pilha? É o C. Quer dizer, que está menos tempo na pilha é o C. Então é ele que vai ser posto em evidência, é ele que vai ser visitado. Então vamos analisar a vizinhança do C. Vai ser o A, o E e o F. Só que o A e o F já foram até visitados. Mas o E não foi nem empilhado. Então a gente precisa empilhar. Vamos empilhar. Ele entrou na pilha. E ele entrou por último. Então ele que vai ser posto em evidência agora. E é ele que vai ser visitado. Só que a vizinhança dele é o B e o C. O B já está empilhado. E o C já foi visitado. Então vai ficar só o B na pilha. E agora a gente vai botar ele em evidência e vai visitar. E depois da gente ver que a vizinhança do B consiste de 2 vértices já visitados, a gente vai perceber que o algoritmo acabou. Tá? E a gente tem essa ordem de visitação aqui: A, D, F, G, C e B. Tá certo? Sendo assim, então, a gente conclui a aula destacando que conceitos matemáticos fundamentais de grafos foram apresentados. Eu apresentei algumas definições matemáticas e computacionais para vocês. Discutimos representações computacionais. Também apresentei os algoritmos de busca baseados em largura e profundidade. E o conteúdo o conteúdo dessa aula aqui está disponibilizado num arquivo do Jupyter Notebook para vocês. Também coloquei nesse arquivo alguns pseudocódigos em Python, justamente desses algoritmos de busca em largura e profundidade. E também eu entreguei a lista de exercício 9, para vocês entregarem solucionada na próxima aula, valendo nota, tá? É a mesma estratégia que a gente já vem seguindo. E falando de próxima aula, na próxima aula a gente vai ter uma atividade prática envolvendo grandes volumes de dados definidos em grafos. Aqui a ideia vai ser a gente definir importância de vértices e de arestas, tá? Aqui a ideia também vai ser a gente definir um controle otimizado de lockdown para evitar a propagação de doenças baseados em modelos de grafo. Aqui a gente vai fazer um estudo de caso com os dados de Covid-19. E esse material vai ser discutido do modo de sala de aula invertida, uma vez que eu já disponibilizei alguns materiais didáticos no nosso grupo do Discord, como videoaulas e notas de aula, e alguns artigos, e a gente vai fazer atividades práticas em sala na próxima aula. Tudo bem? Então, a aula foi essa daí. Muito obrigado. Um forte abraço a todos.